Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa, que para nós, é claro, é sempre um motivo de muita satisfação. Dentro de instantes terá início a 42ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025. 2 projetos de lei estão na ordem do dia. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 147/2025, de autoria do senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2026. A data deste projeto de lei é do dia 30 de setembro de 2025 e está em primeira discussão. O segundo item é o projeto de lei de número 148/2025, também do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Cubatão para o período 2026 a 2029. A data deste projeto de lei também é do dia 30 de setembro de 2025 e também está em primeira discussão. Só lembrando que esta sessão ordinária destina-se exclusivamente à apreciação dos projetos de lei mencionados e pelo canal 48.2 digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube, os senhores poderão acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Aguardem! Havendo o número legal, em nome de Deus, da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência esclarece que nos termos da legislação em vigor, presente a sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei número 147/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2026. E o projeto de lei número 148/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Cubatão para o período de 2026 a 2029. Passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 929/2025, projeto de lei número 147/2025, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Batoré. Gostaria de comunicar e registrar nessa casa a ausência do vereador Afonso por motivo de saúde. Questão de ordem. Ausência justificada. Questão de ordem do vereador Guilherme Amaral. Gostaria de justificar a ausência do vereador Tinho por motivos particulares. Ausência justificada. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação das emendas exaradas pela comissão de... Aqui? Chega a esta comissão o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2026. A Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, apresenta parecer sobre a matéria. Em sua mensagem explicativa, o autor informa que na elaboração da proposta levou-se em consideração o cenário econômico e financeiro projetado para o país no próximo exercício e sua repercussão no âmbito regional e local, considerando ainda eventual retomada do crescimento e reflexos causados pela aprovação do novo arcabouço fiscal. Que a participação popular foi assegurada por meio de audiência pública e orçamento participativo, através de recursos eletrônicos em função de constatada abrangência de participação. Informa ainda que a proposta orçamentária obedece rigorosamente a todas as vinculações de ordem legal e constitucional e aos programas e ações constantes com os demais instrumentos de planejamento orçamentário do município. Destacamos ainda que os autos e anexos do projeto constituem 836 páginas e que a Procuradoria Legislativa exarou parecer favorável à tramitação da presente propositura. Por fim, após diligência desta comissão, o senhor secretário municipal de Planejamento encaminhou manifestação sobre o questionamento da Procuradoria Legislativa acerca do saldo remanescente para atendimento emergencial,
na hipótese da municipalidade sofrer evento imprevisto, da qual transcrevemos os seguintes trechos. Abre aspas. Torna-se mister demonstrarmos que, com a finalidade de destacarmos duas vertentes diferentes de gastos, uma dizendo respeito à destinação de recursos por parte dos senhores vereadores, emendas impositivas, e outras destinada a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e capitalização do regime próprio de previdência social dos servidores municipais, que a Lei 4.387, de 23 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, no capítulo 4 da Reserva de Contingência, artigo 5º, fica assim disposto. Artigo 5º. A Lei Orçamentária do exercício de 2026 conterá reserva de contingência no valor correspondente de até 2,5% da receita corrente líquida, limitado no máximo a, inciso 1, 2% para a alocação das emendas parlamentares individuais de que trata o artigo 7º, e inciso 2, 0,5% destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e capitalização do regime próprio de previdência social dos servidores municipais. Parágrafo 1º. A utilização da reserva de contingência fixada nos termos do inciso 2, em no máximo 0,5%, dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta. Parágrafo 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada no todo ou em parte para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins, computando-se o referido percentual na margem de suplementação orçamentária estabelecida no inciso 1 do artigo 34 da presente lei. Desta forma, seguindo os ditames legais, tanto da Lei Orgânica do Município de Cubatão, como da Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi alocado em duas dotações orçamentárias no presente projeto de lei, objetivando dar mais clareza e transparência. Em anexo, encaminhamos a demonstração das duas dotações, uma com 0,5% e outra com 2% da receita corrente líquida, apurada no exercício anterior. No caso citado no parecer, de acontecer algo imprevisto, tal qual uma epidemia, pandemia ou eventuais desastres naturais, a decretação de calamidade pública tratará de forma excepcional a necessária execução orçamentária. Fecha aspas. Assim, em face do exposto, nos aspectos que cabem a esta comissão, a análise, o técnico, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo melhor juízo, é este o nosso parecer. Câmara Municipal de Cubatão, 3 de novembro de 2025. Comissão de Finanças e Orçamento. Ronieli Martins da Silva, presidente relator. Marcos Roberto Silva, vice-presidente. Jair Ferreira Lucas, membro. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do parecer favorável à tramitação das emendas geradas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Retorna a esta comissão o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2026. A Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos regimentais, apresenta parecer sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou parecer sobre as emendas apresentadas, da qual acatamos e destacamos os seguintes trechos. Abre aspas. Retorna a esta assessoria o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2026, tendo em vista as emendas propostas pelos ilustres vereadores Alessandro Donizete de Oliveira, emendas números 1 a 13, Alexandre Mendes da Silva, emendas números 14 a 26, Daniel Barbosa de Assis Silva,
Emendas números 27 a 33. Edson Menezes Mota. Emendas números 34 a 46. Guilherme Amaral Belo Nogueira. Emendas números 47 a 67. Guilherme dos Santos Malaquias. Emendas números 68 a 85. Jair Ferreira Lucas. Emendas números 86 a 106. Joemerson Alves de Souza. Emendas números 107 a 122. José Afonso. Emendas números 123 a 133. José Elan dos Santos Gomes. Emendas números 134 a 149. Márcio Silva Nascimento. Emendas números 150 a 176. Marcos Roberto Silva. Emendas números 177 a 193. Ronaldo Araújo Queiroz. Emendas números 194 a 204. Roniele Martins da Silva. Emendas números 205 a 209. E Washington Luiz Lessa de Souza. Emendas números 210 a 216. Todas anexas como movimentação número 55, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 1º do artigo 135 da Lei Orgânica do Município de Cubatão e na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Inicialmente, importa destacar a participação da divisão contábil deste Legislativo, movimentação de número 68, órgão que detém a competência legal, expertise e conhecimento técnico necessário para manifestação acerca da contabilidade de finanças públicas, participação esta fundamental para a elaboração do presente trabalho, cujo anexo esclarece alguma das questões levantadas. A participação no processo legislativo, seja discutindo, seja apresentando emendas aos projetos de lei e, finalmente, votando, é direito fundamental do parlamentar, entendimento já pacificamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Nos mesmos termos, eventual reserva de iniciativa não possui o condão de impedir a propositura de emendas, vinculando simplesmente o início do processo legislativo. Após iniciado, como processo que é, adquire vida própria através das manifestações e atuações dos legisladores. Tentativa de limitar ou cercear essa participação implica ato atentatório à democracia e à separação e independência dos poderes. Assim, as emendas apresentadas possuem todas, a princípio, presunção de legitimidade por formalmente apresentadas por detentores de mandato. No tocante à constitucionalidade e legalidade, manifestamo-nos na sequência. O processo legislativo apresenta algumas peculiaridades, qual seja a necessidade de ajustes, que não necessariamente emendas de redação, posto que, em se tratando de orçamento, a alteração de números pode incidir diretamente no mérito. Daí a necessidade de emendas para ajuste da peça técnica. Quanto à impositividade e, posteriormente, acerca da contabilidade com as normas constitucionais, legais e de contabilidade pública. No tocante à impositividade, a emenda constitucional número 86 de 2015 introduziu no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição da República a chamada impositividade. Com a redação atual, as emendas, abre aspas, serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, fecha aspas, sendo metade do valor destinado às ações e serviços de saúde. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do comunicado SDG número 018/2015, manifestou-se no sentido da incidência direta nas outras esferas da Federação. O Executivo manteve a postura dos anos anteriores,
de apontar no artigo 8º uma única e específica dotação, reserva de contingência, para sustentar as emendas parlamentares impositivas com saldo de R$ 34.509.633,22, induzindo que este é o valor equivalente a 2% da receita corrente líquida. Retornando à análise, sob a ótica da impositividade, todas as emendas apresentadas encontram-se dentro do limite constitucional de 2% da receita corrente líquida e 54,5%, retificando, 54,05% delas referem-se a ações e serviços de saúde, sendo, portanto, emendas impositivas nos termos da manifestação da movimentação de número 68, devendo ser aprimoradas nos termos do artigo 175 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Do ponto de vista técnico, financeiro e legal, todas as emendas apresentadas oferecem condições de normal tramitação, posto adequadas ao limite imposto. Assim, em face do exposto, nos aspectos que cabem a esta comissão, a análise, o técnico, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação desta matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, é este o nosso parecer. Câmara Municipal de Cubatão, 10 de dezembro de 2025. Comissão de Finanças e Orçamento, Ronieli Martins da Silva. Presidente relator, Marcos Roberto Silva. Vice-presidente, Jair Ferreira Lucas, membro. Em discussão os pareceres. Esta presidência esclarece que, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno, as emendas apresentadas serão discutidas e votadas isoladamente. Questão de ordem para... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Batoré. Tendo em vista a grande quantidade de emendas impositivas apresentadas, gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que as emendas de cada vereador fossem lidas, discutidas e votadas em grupo. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Batoré. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das emendas conforme a deliberação do plenário. Emenda número 1 a emenda número 216. Em discussão, as emendas. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação e primeira discussão, já incorporadas as emendas aprovadas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Batoré. Solicito que Vossa Excelência consulte o plenário para que o presente projeto seja apreciado em grupo do artigo 1º ao 10. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Batoré. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme a deliberação do plenário. Artigo 1º ao 10. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emendas do presente projeto de lei. Próximo item da pauta é o processo número 930 de 2025, projeto de lei 148 de 2025, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer com mensagem aditiva favorável à tramitação da propositura exarada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta comissão o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Cubatão para o período de 2026 a 2029. A Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, apresenta parecer sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou parecer à presente propositura, do qual acatamos e destacamos os seguintes trechos. Abre aspas. Encaminhado pelo excelentíssimo prefeito municipal para análise desta assessoria, presente projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual do município de Cubatão para o período de 2026 a 2029.
Posteriormente, chegou mensagem explicativa. Retificando, posteriormente chegou mensagem aditiva por meio do ofício número 197/2025 da Sejur, corrigindo equívocos de redação. Em sua mensagem explicativa, assevera o chefe do Poder Executivo que é um instrumento para a organização dos recursos e energias do governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, a um cenário de médio prazo, que, abre aspas, deverá contribuir para uma melhor integração e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, fecha aspas. Junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, o Plano Plurianual forma um conjunto de instrumentos que explicita a direção que segue a administração municipal. O presente projeto apresenta os seguintes anexos: fontes de financiamento dos programas governamentais, descrição dos programas, metas e custos, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental, estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras, descrição dos programas, metas e custos, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental, programas finalísticos, programas e seus respectivos indicadores, quadro de detalhamento do PPA, programas governamentais e resumo do Plano Plurianual 2026 a 2029. A propositura apresenta regulares formas e apresenta condições de normal tramitação. Assim, em face do exposto, com a mensagem aditiva, nos aspectos que cabem a esta comissão, a análise, o técnico, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, é este o nosso parecer. Câmara Municipal de Cubatão, 3 de novembro de 2025, Comissão de Finanças e Orçamento, Ronieli Martins da Silva, presidente relator, Marcos Roberto Silva, vice-presidente, e Jair Ferreira Lucas, membro. Em discussão, o parecer? Em votação? Não, só discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Guilherme do Salão. Gostaria de colocar aqui um minuto de silêncio em homenagem ao seu José Antônio de Assis, o falecimento dele ontem. Peço que seja respeitado o minuto de silêncio do vereador Guilherme do Salão. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto. A leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação e primeira discussão, já incorporada às mensagens aditivas aprovadas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Batoré. Solicito que Vossa Excelência consulte o plenário para que o presente projeto seja apreciado em grupo do artigo 1º ao 7º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Batoré. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado.
Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 7º. Em discussão, em votação. Essa palavra, presidente. A palavra ao vereador Batoré. Senhor presidente, nobres pares, venho aqui na tribuna falar referente a um assunto, de outro assunto, e a gente tem a prerrogativa de falar vários assuntos na votação, e eu quero aqui já deixar registrado, presidente, para a gente tomar providências referente àquela sede que o senhor convidou a Rumo para estar aqui nessa casa, e o desrespeito é tão grande da empresa Rumo com esta casa. Não vem na casa, mas vai acompanhar pessoas nos bairros. E muitas das vezes as reclamações chegam aqui nesta casa, nos gabinetes dos vereadores. E aí eu não vou ficar taxando aqui um vereador chato, presidente, porque não é meu perfil. Meu perfil é aqui cobrar os responsáveis pela empresa Rumo para estar vindo nessa casa aqui e respeitar essa casa. O que não dá é adjunto de secretaria estar acompanhando a militância da Rumo em determinado bairro, e quando a gente chama aqui, faz pouco caso, não vem, presidente. Então quero deixar registrado aqui a insatisfação dessa empresa vergonhosa, uma empresa que não respeita o parlamento, não respeita a nossa cidade e está fazendo o que quer. Mas também não adianta querer passar mel na boquinha de muitos aí, que a gente tem observado. Eu espero que essa empresa, ela tenha responsabilidade com esse parlamento, porque outra hora eu vou vir aqui dizer, só isso, presidente. Continua em votação. Vereador que for pela aprovação, permaneça como se encontra. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com mensagem aditiva o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do regimento interno desta Casa, em entendimento com a Comissão de Finanças e Orçamentos, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciação em segunda discussão e redação final. Processo número 929 de 2025, projeto de lei número 147 de 2025, de autoria prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para exercício de 2026. E o processo 930 é o projeto de lei 148 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Cubatão para o período de 2026 a 2029. Esgotada a pauta do dia, nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão. Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Esta presidência esclarece que nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei número 147 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para exercício de 2026, e do projeto de lei número 148 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Cubatão para o período de 2026 a 2029. Nós temos a convocação, passamos à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Guilherme Amaral. Gostaria de justificar, por motivos de saúde, a ausência do vereador Afonsinho e, por motivos particulares, a ausência do vereador Tinho. Ausência justificada. Solicito ao senhor primeiro item da pauta, o processo número 929 de 2025, projeto de lei número 145 de 2025, autoria prefeito municipal. 147. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2026. Em discussão, em votação, vereadores que forem pela aprovação, a palavra, vereador Alessandro. Senhor presidente, nobres vereadores, eu também vou usar esse espaço de votação para, lógico, fazer uma manifestação de revolta.
acabando o ano, último mês, faltando poucos dias para acabar o ano, então completo 5 anos de mandato, com muita luta, muita dor de cabeça, muita dificuldade, muita treta, né? A palavra é essa. Mas eu ouço até hoje o que eu ouvi nas primeiras sessões quando aqui cheguei. Corpo mole de secretários, corpo mole de concessionárias que não respeitam essa casa. Não respeitam essa casa. Eu ouvi. O Rumo, por diversas vezes, a gente convocou aqui e nem justificava. Eles não assumiam a responsabilidade deles quando tinha roubo de carga e tal, porque o problema não é meu, o problema é de todos nós. Cada um com o seu, com maior parcela de responsabilidade, lógico. Mas a Rumo, por muitas vezes, a gente chamou aqui, por conta do que fazia para os moradores, e não vinha prestar conta aqui. Mas hoje estava passeando, margeando ali o Vale Verde com alguns adjuntos. Por que eu pedi para falar, logo após a fala do Batoré, e o Marcinho me relatou ali concluindo? Porque, eu tenho muita fé, muito ânimo, sou muito positivo, penso bastante positivo que o governo vai andar, vai funcionar, a cidade vai entender, vai refletir em boas políticas, sim. Mas uma coisa é certa, se o prefeito César Nascimento não fazer uma varredura, ele vai ter dificuldades. Vai ter dificuldade para conduzir a cidade. Nós temos secretários espetaculares e secretários, mas nós temos umas curvas de rio que falta retirar do governo e compromete o andamento e a qualidade da gestão do prefeito César Nascimento. Então, prefeito, eu falo isso para ele, falo aqui para os vereadores, falo isso sempre. O senhor precisa varrer alguns que caminham contra a gestão do senhor. Tem muita gente ruim que precisa ser, não precisa deslocar para outro lugar. É tirar do seu governo porque vai comprometer a qualidade da gestão do senhor. É só. Convido o vereador Jair Ubá para assumir a presidência e fazer uso da palavra. Em votação, com a palavra, o vereador Topete. Senhor presidente, nobres vereadores, concordo plenamente com as palavras do vereador Alessandro, o vereador Batoré que antecipou aqui. A gente pode ter certeza que eu vou dar sequência. Estava faltando algumas luzes na CEI lá. Já vou pedir para a minha assessoria já entrar com providência para todos e a gente convocar. Se der para convocar esse ano ainda, a gente vai tentar fazer o máximo para poder convocar. Se não der, pode ter certeza que a primeira sessão que tiver aí, quando a gente voltar aí, a gente já vai fazer essa convocação para prestar esclarecimento que ficou em aberto. Aí faltavam algumas questões, mas a gente já conseguiu ajustar e pode ter certeza que a gente vai chamar nessa Casa de Leis. Mas eu poderia deixar aqui de parabenizar também o prefeito César Nascimento. A última semana a gente inaugurou aquela UBS ali do bairro do Pilões, onde a gente viu a alegria daquele pessoal ali do bairro, onde lutou muito ali pelaquela UBS e a gente viu ali que hoje vai poder atender aquela população ali do bairro do Pilões, que sofria bastante com condução ali para poder vir em outras unidades para poder ser atendido por dentista, outras especialidades que não tinha dentro do bairro, e a gente vê ali como é que foi aquele momento ali para aquela população poder ser atendido no próprio bairro ali onde eles moram. A gente vê que saúde é tudo e a gente viu ali que a dificuldade era tão difícil que quando eles viram aquela unidade ali parecia, vou falar assim, quem passa pelo AME, aquela unidade parecia o AME na cidade, porque tão bonito ficou aquela unidade, com todas as especialidades que vai atender no bairro. Então, o que é de bom, a gente também tem que parabenizar. Então, aqui eu deixo para parabenizar o prefeito César e todos envolvidos pelaquela UBS. Sei que o vereador Rony também teve uma participação enorme ali, correu atrás do mandato dele ali, que nem eu corri, com alguns vereadores podem ter corrido atrás também, para poder acontecer aquilo no bairro do Pilões. Então, parabéns, prefeito, e continue assim, olhando pela saúde da nossa cidade. Em votação, com a palavra o vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres pares, senhores, senhoras, eu venho aqui nessa tribuna para poder falar de dois itens de suma importância.
Um dos itens é a falta de respeito que algumas concessionárias têm tido com os vereadores dessa casa. Falamos aqui anteriormente, referente à Rumo, onde a Rumo ela tem passado aqui, foi iniciada uma SEV, depois uma comissão de inquérito, e em nenhum momento ela compareceu. E hoje nós nos deparamos, ela andando em algumas partes do bairro, dos bairros da cidade, né, onde esta Câmara convocou a Rumo para poder estar aqui, e hoje ela estava andando com outras pessoas que não faz parte desse legislativo. E aí eu falo, vereador Xuxa, a falta de respeito, porque a população cobra de nós. A população vem, nos marca, a população ela quer um retorno da nossa parte. Quando você tem uma imensa obra aqui no Jardim 31 de Março, e os moradores vêm participar conosco aqui para poder ter uma resposta, para fazer seus encaminhamentos, a falta de respeito é tão grande que eles nem comunicam que não vão poder estar aqui. E, de repente, a gente observa algumas lideranças do governo acompanhando sem ter mandato, e a gente sabe que a população ela vem cobrar de nós. Então, da minha parte, como já foi colocado anteriormente, né, já era necessário pedir o embargo daquela obra, para que a obra pudesse ser parada. Eu acho que o fiscal da obra, onde tem uma gestão na Secretaria de Obras, tem vários problemas naquela obra, e automaticamente a Rumo ela ia parar para nos ouvir. Até porque essa casa ela tem o papel de fiscalizar. E uma vez que nós estamos fiscalizando, estamos recebendo as demandas, elas precisam nos ouvir. O outro detalhe é falar rapidamente referente à taxa de iluminação. Continuo indignado devido esse final de semana, parece que foi o final de semana de tantas ligações de moradores que veio nos procurar pela falta de iluminação próximo às suas residências, nas ruas. Então, eu pediria que, de repente, essa casa pudesse pedir a suspensão da cobrança da taxa de iluminação. Porque uma vez que você pede a suspensão, acredito eu, que vai estar sendo justo. Porque o morador hoje ele paga uma taxa onde não pode estar sendo utilizado aquilo que é uma contrapartida, iluminar a sua rua. Então, a cidade ela está às escuras, simplesmente porque hoje nós não temos uma empresa que faz o serviço. Então, repito novamente, por mim, nessa casa, nós pediríamos a suspensão da taxa de iluminação até ajustar a empresa que dará continuidade na manutenção das ruas. No momento é só, senhor presidente. Carioca. Continua em votação, com a palavra o vereador Carioca. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez a gente ocupa essa tribuna para demonstrar uma insatisfação. O vereador Alessandro foi muito feliz na sua fala. A todo momento, nós viemos até aqui para declarar que essa casa não está sendo respeitada. Nós temos aí uma TV, um YouTube, que acompanha a nossa sessão. Isso está difícil até para a gente, que aqui estamos com o mandato. Porque você chama a Rumo, você chama as outras empresas, desdenham dessa casa, a Rumo vira as costas para esta casa, comissão de inquérito para lá, comissão especial de vereadores para cá, e nada se resolve, porque não há respeito conosco. E aí, um vereador desta casa, indo até a casa dele, verifica os representantes da Rumo, acompanhando os secretários adjuntos, no primeiro chamado, enquanto essa casa chama uma, chama duas, chama três, e aqui não aparece. Me desculpe, mas aqueles que se calam, mediante uma situação dessa, consente com o que está acontecendo. Nós não podemos nos calar enquanto parlamento, ou nós vamos perder o respeito. Nós precisamos se fazer respeitar, porque não dá para continuar assim. E aí, entendo e tenho certeza absoluta que o prefeito César não tem participação nisso, porque sempre respeitou essa casa,
foi vereador nesta casa, se fez ser respeitado aqui, por isso chegou a prefeito. Tenho certeza que ele não conjumina com isso. O recado já foi dado, o pedido foi dado, mas nem a terceirizada, nem os adjuntos respeita os vereadores que aqui estão, continuam fazendo. E quero aproveitar o final, essa é a minha indignação, quero aproveitar o final aqui para falar da fala do meu amigo Paulo Libório. Tenho a mesma preocupação, Paulo, e ainda não acredito. Ainda não acredito. Só vou acreditar quando o governador Tarcísio abrir da maneira que a gente quer que abra. Não entregar aqui qualquer equipamento. Porque nós não somos menor do que nenhuma cidade da Baixada. Nós temos uma localização importante e merecemos ser respeitados. E o governo do estado tem que nos respeitar. E estaremos atentos a isso. Porque não vai entregar qualquer refúgio aqui. Só isso, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra o vereador Guilherme Amaral. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de trazer algumas informações que penso que são pertinentes ao exercício do nosso mandato, ao aprovarmos a legislação que fixa, e estima as receitas e despesas do município, por um assunto que é de criteriosa importância e muitas vezes pode passar despercebido. Eu, fazendo a leitura do projeto de lei, me atentou às despesas e receitas da Caixa de Previdência dos servidores municipais de Cubatão. Foi estimada receita de R$ 22.453.448,41 para uma despesa de R$ 47.213.552,70. É importante deixar claro que a Caixa de Previdência sofre um déficit previdenciário gigantesco da ordem de R$ 24.760.104,29. É o famoso mais gasta do que arrecada. E claro que isso não é uma responsabilidade dos gestores que contemporaneamente por lá passaram, muito menos da atual superintendente, mas sim da irresponsabilidade fiscal que nutriu os governos que por aqui passaram efetivamente e que criaram este déficit previdencial desde a década de 80. Numa clara demonstração de que, naquela política que acontecia de incorporações salariais em apenas um dia no cargo do chefe, mas contribuição previdenciária em cima do salário base, trouxe hoje frutos deletérios que obrigam a prefeitura a dispor de 24 milhões de reais que poderiam ser investidos na população para honrar com legitimidade, é evidente, as aposentadorias de tantos trabalhadores e trabalhadoras que já prestaram os seus serviços no município de Cubatão. Então é importante deixar aqui um pedido à superintendente da Caixa de Previdência, Andréia Pinheiro, que proceda com a devida compensação previdenciária. A compensação previdenciária para aqueles que estão nos assistindo e que estão aqui nesta galeria é efetivamente o retorno daquelas contribuições previdenciárias do regime geral de previdência social, como o INSS, só para finalizar, senhor presidente, daquelas pessoas que passaram a vida trabalhando no setor privado e que passaram no concurso e que se aposentam pelo regime próprio da Caixa de Previdência. Então, se pagaram por lá e se aposentaram por aqui, é importante reaver esses recursos para que a gente possa mitigar, não vou nem dizer erradicar, mas mitigar os efeitos drásticos e deletérios deste déficit previdenciário que assola e assolará por muitos tantos outros anos a vida da população cubatense. Só isso, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra o vereador Batoré. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui chamar a atenção
de todos nós, né? Estamos aqui no plenário, principalmente dos vereadores, referente a uma rede social que tem espalhado aí uma notícia que me deixou com os olhos abertos, né? Inclusive, chamar a atenção também da Comissão de Saúde, nesse caso, em relação à saúde, as denúncias, vereador Carioca, que tem acontecido referente ao Hospital Modelo. E a gente tem conversado bastante nos bastidores, e eu conversando com o presidente dessa casa, o Alexandre Mendes, inclusive ele já convocou a empresa responsável pela gestão para estar aqui na Câmara nessa semana, provavelmente amanhã, para discutir e debater ideias do que está acontecendo, né? E que surgiram também, para ir mais a fundo, vereador Alessandro, uma SEV, né? Para a gente investigar essas denúncias, né? Denúncias essas que já são antigas e, recentemente também, de alguns funcionários que têm nos procurado. Procurou este vereador, deve ter procurado os demais, com certeza, mas não dá para aceitar profissionais da área com experiência sendo perseguidos dentro da área, né? É o que circula nas redes sociais, vereador Alessandro. Se eu estiver errado aqui, vocês me corrigem com toda a humildade e pé no chão, mas estamos aqui atentos a tudo que está acontecendo. E muitas vezes, vereador Rony, isso não chega onde que tem que chegar, né? Até o prefeito ou o próprio secretário responsável pela pasta, que geralmente, muitas vezes, o funcionário ele fica muito pressionado e acaba guardando para ele. Isso faz mal, né? Para a própria pessoa que está trabalhando no local e tendo esse tipo de atitude com outros companheiros, né? Mas eu espero que daqui para frente a gente consiga buscar alternativas, soluções, para isso não estar acontecendo mais, principalmente nessa época, que é uma época de comunhão, uma época de união, uma época de humanização dentro do hospital, uma época que é para atender com um sorriso lá em cima, porque é uma época que ela traz festa, mas também traz algo ruim, né? Porque muitas vezes quem sabe do nosso destino é Deus, então a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Só isso, presidente. Continue em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Convido o vereador Topete para reassumir a presidência. Próximo item da pauta é o processo número 930/2025, projeto de lei 148/2025, autoria prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a ementa para apreciação e segunda discussão. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Cubatão para o período de 2026 a 2029. Em discussão, em votação, só deixando aqui bem claro que amanhã tem reunião com o pessoal da Caminho de Damasco a partir das 10 horas aqui na sala de reunião, tá ok? Todos os vereadores convocados. Palavra, vereador Alessandro. Senhor presidente, senhores vereadores, bom, o que está certo a gente reforça para continuar certo, elogia quem tem que elogiar, a gente tem que criticar na intenção de melhorar, críticas construtivas. Eu tenho informação de quem faz uso e quem tem a necessidade de fazer o acompanhamento, que a câmara hiperbárica do hospital funcionando a todo vapor, 100%. E a gente tem que vir aqui, por quê? Dizer isso, porque a gente tomou ao longo dos anos porrada por conta disso, né? Então as coisas precisam ser divulgadas, né? E lógico, a gente tem que identificar o que está errado e de pronto resolver. Essa questão de assédio não é de agora. Mas o problema todo, vereador Batoré, é que as pessoas temem perder seus empregos, né?
Mas já chegaram para mim, dizendo nomes, pedindo pelo amor de Deus, tal, não faz isso, senão eu vou perder meu emprego. Mas e tem gente, volto a dizer, é que nem o governo, tem muita gente boa, muita. Tem mais boa do que ruim, mas o pouco ruim, se você não tirar, se você não cortar, vai infectar, vai contaminar o restante. Então há necessidade de identificar quem são essas laranjas podres, que já foram tempos atrás investidas na intenção de resolver, não teve sucesso. Então, meu irmão, facão, varre, porque a gente não pode permitir a qualidade do serviço ser prejudicada por conta dessas pessoas ruins. E parabéns ao presidente, né, quando eu tive conhecimento também, protocolei um documento pedindo esclarecimento, não a Damasco, e sim à Secretaria Municipal de Saúde, porque deixar muito claro que a Damasco é uma prestadora, né? Quem responde para a gente é o secretário de Saúde, que vai cobrar da Caminho de Damasco, que é a prestadora dele, ele é o responsável, ele é o gestor do contrato, para saber o que está acontecendo. Não dá, é para as pessoas menosprezarem, humilharem, as pessoas que estão lá porque precisam trabalhar, gostam de ajudar as pessoas, né? Gostam de salvar vidas, mas junta o útil ao agradável, que é ganhar um ganha-pão. Agora, não pode 2, 3 pessoas que não sei qual é o trauma que tem de infância, que quer descarregar no trabalhador. Então é isso. Vamos apurar e, de fato, resolver. E eu quero reforçar o que o presidente falou. Parabéns. Cada um com a sua forma. O presidente disse que pediu por diversas vezes para que fosse instalado uma OBS no Pilões. Legal. Teve lá também o Rony. Beleza. Eu e Guilherme teve tempos atrás lá tirando azulejo com o dedo. Representamos junto ao Ministério Público, cada um com a sua forma, né? Então, acho que o Judiciário entendeu a necessidade e o prefeito foi inteligente. Ele não reformou, até mesmo porque não tinha condição. Ele fez uma nova, imensa, porque o povo merece. Esse é o compromisso do governo, olhar pelos que mais precisam. Só isso, presidente. Continua em votação. Os vereadores foram pela aprovação, permaneçam como se conta. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. A 42ª sessão ordinária e a 45ª extraordinária terminou em instantes aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão e 2 projetos de lei de autoria do Poder Executivo foram analisados, discutidos e votados pelos vereadores nesta sessão. Estou ao lado do presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes Utopete. 2 projetos de lei votados, aprovados, importante para a cidade, para o ano que vem e até 2029, né, presidente? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Muito importante esses 2 projetos de lei, onde foi pautado hoje a sessão da ordem do dia. Graças a Deus acabou agora a sessão e já foi aprovado para a gente poder seguir o ano que vem com tranquilidade. Sim. Agora, presidente, o senhor lembrou durante a sua fala ali na tribuna sobre a importante inauguração que nós tivemos lá no Pilões, da Unidade Básica de Saúde, que vai favorecer toda aquela população que é um sonho antigo, não é? Positivo, esse pedido já vem de anos, ali ao prefeito agora César Nascimento, concluiu aquela unidade
de saúde da família ali no bairro do Pilões, onde aqueles moradores tinham que se deslocar para outras unidades para poder ser atendido. E com essa nova unidade, toda reformada, vai atender todas as especialidades ali no bairro, onde a gente vê aquela alegria da população não precisar mais ir para outra unidade, que a gente sabe que o deslocamento ali, condução é difícil. Então, desde já, parabenizo o secretário de saúde, todos os envolvidos, e em especial o prefeito César Nascimento, por olhar para a nossa saúde da cidade com os olhos maravilhosos e a cidade avançando na saúde do município. De excelência, né? Porque todas as salas extremamente qualificadas e climatizadas. Positivo. Ali os funcionários agradeceram demais aquela unidade que eles pediam tanto, muitos anos sofrendo ali, e hoje pode trabalhar com qualidade e atendimento de primeiro mundo, pode-se dizer, ali naquela unidade básica do bairro do Pilões. Agora, só para encerrar com o senhor convocou todos os vereadores para amanhã às 10 horas da manhã, na sala de reunião do plenário aqui da Câmara Municipal, para uma reunião com o pessoal da Damasco. Positivo, essa reunião com a Caminho de Damasco, quando a gente vem sofrendo aí com várias pessoas marcando a gente na rede social, no caso está acontecendo ali no hospital com funcionários da Caminho de Damasco, a gente precisa avaliar e ver o que está acontecendo ali dentro do hospital para a gente poder tomar as providências cabíveis para isso não acontecer mais. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima e boa tarde. Muito bem. Presidente da Câmara Municipal de Cubatão, vereador Alexandre Mendes do Topete, conversando conosco aqui no término da 42ª sessão ordinária, 45ª extraordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A você em casa que nos acompanhou, os nossos agradecimentos em nome de todos os funcionários da TV Câmara de Cubatão. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.